Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui, onde é aquele vídeo que é a famosa saga, onde eu venho aqui, dou minha opinião sobre algo, falo sobre algum tema, trago algum insight, não tem edição, não tem nada, é um bate-papo mesmo aqui, 100% eu e você aqui que está assistindo, onde eu compartilho a minha opinião e fica totalmente aberto para você comentar a sua opinião também, se você concorda com o que eu falo, se você não concorda, tá tudo certo, segue o jogo. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre algo que ficou muito forte, né? Um tema muito forte nos últimos dias. Inclusive, postei no meu Instagram ontem, o vídeo passou de 200 mil visualizações. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir no Instagram. Tá na descrição aqui, @metedieri, vai lá me seguir, eu posto conteúdo todos os dias lá. E basicamente, esse vídeo que eu tô falando, que eu fiz lá, foi falando sobre algo que tá muito em alta nos últimos dias, que ficou muito em alta no final de semana, que é justamente sobre o que vocês já leram aí, que é sobre o Justin Bieber. O Justin Bieber, muito provavelmente, fez uma das apresentações mais lucrativas da história da música, talvez. Como assim? Uma das apresentações mais lucrativas da história da música. Porque basicamente o show dele custou 10 milhões, se eu não me engano, depois vocês pesquisam aí o valor exato, mas ele deve ter gasto ali cerca de $2.000 para fazer esse show, porque ele usou um MacBook Pro, custa $1.300, utilizou a assinatura do YouTube Premium, utilizou também um Apple Care, nem precisava, mas ele utilizou, entre outras pequenas coisas, e fez um show que tá dividindo opiniões, muita gente criticando e muita gente falando bem. Mas o fato é, eu vi que tem muita gente criticando, falando que é um desrespeito, como que ele pode fazer isso? Mas se você olhar de fato como foi o show, você vai ver que não é esse o reflexo da plateia. A plateia ficou maluca, eles ficaram em êxtase, foi um baita show e esse show trouxe diversas discussões, né? Trouxeram discussões como a do Justin Bieber estar se reconciliando com o seu passado, então trouxeram algumas discussões mentais, né, sobre isso. Trouxeram discussões no sentido que a gente pode utilizar aqui para analisar sobre comunicação, sobre de fato você não precisar ter uma apresentação esomérica, você não precisar ter uma apresentação absurda quando você é líder de movimento, quando você é o que importa para os outros, né? E eu vou falar muito sobre isso também. E trouxeram, enfim, outros milhares de assuntos. Mas o que eu quero trazer de reflexão aqui para vocês, né? Vou levar para minha área, que é a área do marketing, do digital, de vendas, comunicação, enfim. Eu quero trazer para vocês, pessoal, o seguinte. Eu vejo que tem muito especialista, tem muita gente que não grava conteúdo, porque precisa de edição complexa, precisa de câmera, isso e aquilo. Eu tenho um estúdio, eu tenho esse microfone, eu tenho uma equipe, ok, mas eu não comecei assim. Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, com o meu celular, né? Tem câmera? Tem, tá aqui, inclusive, mas eu tô gravando esse vídeo com o meu celular. O ponto que vocês precisam entender é: pessoas se conectam com pessoas, pessoas se conectam com opiniões, pessoas se conectam com valores, pessoas se conectam com almas, pessoas se conectam com histórias. A partir do momento que você consegue externalizar isso, a partir do momento que você consegue expor os seus valores, as suas visões, a sua história para as outras pessoas, você acaba se conectando. É como um relacionamento. As pessoas elas não estão muito fissuradas com a técnica, e sim com a conexão. Um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: quando você quer arrumar uma namorada, você não chega na namorada, na pessoa ainda que você quer se relacionar e fala assim: olá, eu tenho 1,76 m, 18 centímetros de pênis e eu quero fazer amor com você. Você não faz isso. Isso é a técnica, né? Eu vejo que muito profissional faz isso nas redes sociais. Olha, é assim que você deve fazer tal coisa, é assim que tal coisa deve ser feito. 3 dicas para tarará, tarará. E pouca conexão. Quando você quer arrumar um relacionamento, você se conecta. Você fala da tua história, você fala dos teus valores, você transparece tuas visões, seus valores. E isso faz com que você se conecte com a pessoa. Porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Você se conecta com a pessoa se conecta com você. E vocês têm um relacionamento, né? E no meio da comunicação, entender isso faz total diferença. E por que eu tô falando, correlacionando sexo com Justin Bieber e com especialistas se comunicarem em redes sociais? Porque você precisa entender
que uma vez que você se conecta com as pessoas, você passa a ser caro independentemente da entrega, independentemente daquilo que você faz. E a galera tá começando a se ligar com isso no mercado e estão começando a fazer mais conteúdos. Você cada vez mais vê conteúdos de pessoas falando sobre relacionamento, você cada vez mais vê conteúdos de pessoas falando sobre valores e cada vez menos você vê pessoas falando sobre técnica de fato. Então, eu gosto de usar várias referências. Eu usei como referência o Rodrigo Vicenzi. Tá com 300 e poucos mil seguidores aí no Instagram. Porra, ele vende uma implementação que custa R$42.000 ensinando pessoas a gerarem conteúdo. Mas o conteúdo dele não é sobre isso. O conteúdo que ele posta no próprio Instagram é conteúdo falando sobre a vida dele, conteúdo falando sobre relacionamento, conteúdo falando sobre o que ele acredita que é certo, o que é errado, é documentação. O Garvey falou isso no ano passado. Gerar conteúdo vai ser cada vez mais complexo e menos complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai ser cada vez mais documentário e menos roteirinho. E é exatamente esse o ponto. Quando você se conecta com as pessoas passam a querer você. Elas passam a querer aquilo que você tem a oferecer para elas. E aí é interessante que gerou a discussão, porque enquanto todo mundo no Coachella estava levando equipe, estava fazendo apresentações astronômicas, a que mais chamou a atenção do público, a que mais está viralizada é a do Justin Bieber, que ele fez com um computador, abrindo o vídeo no YouTube e cantando junto com o YouTube. Ele não colocou nenhum karaokê, ele colocou o vídeo de fato e cantou junto. Mas por que a dele é a que mais está dando o que falar e o porquê a dele foi uma das mais amadas? Porque as pessoas ligam para o fato dele estar no palco. Ele poderia ter uma baita apresentação com diversos artistas junto, com coreografia, com banda, mas de fato o que faz as pessoas gostarem dele é ele mesmo. Ou seja, as pessoas elas ficam felizes em ter ele no palco. As outras coisas são coisas a mais, mas o que de fato faz a pessoa gostar dele é ter ele no palco, é a presença dele ali, o talento dele ali que importa. E isso você tem que começar a pensar e refletir dentro do teu negócio no digital, principalmente você especialista, você que vende mentoria, você que vende consultoria, você que vende consultas. Você precisa entender que as pessoas elas precisam, antes de querer a tua entrega, elas precisam pedir por você. Porque quando elas passam a pedir por você, você consegue vender muito caro. Porque tudo aquilo que é autêntico é caro. Veja bem essa relação que eu vou colocar aqui para vocês e aí vocês comentam aqui se está fazendo sentido o que eu estou falando ou não. Você precisa de um arquiteto. Quando você vai procurar um arquiteto, na tua cidade deve ter pelo menos 1.000 arquitetos que fazem exatamente o mesmo trabalho. No mínimo. No mínimo. Quando você escolhe pela técnica, muito provavelmente você vai pelo preço. Agora, se você acompanha um arquiteto nas suas redes, porque esse cara não só fala de arquitetura, mas ele expõe os valores dele, ele expõe a vida dele como empreendedor dentro da arquitetura. De fato, ele é uma rede de entretenimento. Você gosta de acompanhar. Se você for optar por escolher um arquiteto, você vai optar por escolher ele. E aí pouco importa o valor, o preço daquilo que ele vai te ofertar. Por quê? Você se conecta com o profissional, você se conecta com a pessoa, não necessariamente só com a entrega. Você está comprando a pessoa e não só a entrega. Uma vez que você compra a entrega, você disputa por preço. Então, se você está vendendo uma mentoria, saiba que se você só está fissurado em expor a tua entrega, você vai vender por preço. Porque a pessoa que fizer uma call de sessão estratégica com você, ou com o teu time, com o teu closer, ela vai procurar diversos outros mentores e diversos outros mentores vão passar a técnica. E se elas escolherem por técnica, elas vão escolher o que cabe no bolso. Ou até mesmo por sorte. Agora, quando você consegue se conectar com o teu público passa a escolher você e não só a técnica. A técnica do Justin Bieber importa? Ele cantando importa? Importa muito. O talento dele importa muito. Mas não só isso, o que importa é a presença também. O que importa é a presença. Porque dentro dessas discussões que aconteceram,
Muitas pessoas estão falando que a voz dele mudou, que ele não se esforçou ao cantar lá, que as performances dele em cima do palco antes eram muito maiores, eram muito melhores. E realmente, se você vê a voz do Justin Bieber lá atrás e vê hoje, era melhor mesmo. Mas não é a técnica somente que importa. É a presença. É a pessoa estar ali. Ele continua sendo um fenômeno, continua cantando muito bem. Mas é isso que eu tô dizendo pra vocês. A técnica e a autenticidade é o casamento perfeito pra você poder vender caro. Porque enquanto a maioria dos artistas receberam um cachê melhor que o dele e tiveram que gastar horrores com equipe, coreógrafo, dançarinos, banda, ele recebeu um dos maiores cachês do Coachella e o show dele foi com um MacBook, pesquisando as músicas dele no YouTube e cantando junto. E a galera fissurou. Você vê muito mais gente falando da apresentação dele do que qualquer outro artista que cantou, que foi headliner no Coachella. Então esse é o grande insight que você tem que ter. Você tem que fazer com que o Founder-Led Growth, inclusive, ele é justamente isso, tá? Você vê aí João Adib fazendo conteúdo, você vê aí o próprio Toguro, você vê Tekar, você vê Cariani. Esses caras, o próprio Alê da Cacau Show, esses caras, eles entenderam que o jogo tá não só na atenção, mas está na conexão que você gera com o público, né? A marca CIMED ganhou muito mais força depois que o João Adib passou a ser rosto da empresa. E isso acontece porque as pessoas se conectam com pessoas e não só com empresas, né? Então você começa a conseguir aumentar a tua fatia de mercado, você começa a aumentar o teu market share quando você começa a, de fato, se conectar. Então, assim, ninguém compra um produto da CIMED pensando, nossa, vou comprar porque é do João Adib. Não. Mas parte do mercado passou a conhecer a CIMED ou passou a dar relevância para a CIMED por conta do João Adib. Ele conquistou uma fatia de mercado, que são os empreendedores, os empresários, enfim, por conta do Founder-Led Growth, por conta de gerar conteúdo, né? Então, antes você entrava na farmácia e ninguém pensa em marca de remédio. Eu nunca pensei em marca de remédio. Mas a partir do momento que o João Adib começou a expor seus valores, sua visão, começou a gerar conteúdo, eu passei a entrar na farmácia, eu olho a CIMED e falo, olha, CIMED, você conecta as coisas, isso é branding, né? Isso o Founder-Led Growth nada mais é do que você aumentar a fatia de mercado, né? Então, a fatia de mercado foi aumentada. Então, esse é o grande ponto que você precisa pensar. Como você gera conexão com as pessoas todos os dias através das redes, né? E hoje você não precisa de muito. Hoje, com inteligência artificial, você consegue gerar conteúdo. Poxa, hoje com o celular você consegue gerar conteúdo. Dá um play, faz igual eu tô fazendo. Dá um play, começa a falar com a câmera. É mais fácil de você se conectar com alguém fazendo isso do que você se conectar com alguém não fazendo isso. Vai pro teu Instagram, gera conteúdo lá. Muitos profissionais, hoje, uma estratégia que a gente está colocando para os nossos clientes aqui, que está funcionando muito, é só documentar mesmo. A gente bota um microfoninho de lapela desses aqui, esses Hollylandzinho da vida aqui, que você vai pagar baratinho neles, e bota o microfoninho de lapela no especialista e fica gravando ele vivendo, posta 4, 5 reels dele vivendo. É documentar a rotina. As pessoas, elas querem ver a vida das outras pessoas, elas querem ver as outras pessoas vivendo, elas querem ver as outras pessoas fazendo aquilo que não está dentro da realidade delas. Então veja bem, se você é mecânico, as pessoas, elas querem ver você fazendo aquilo que você faz para ter os seus resultados. Cada vez mais a gente vê vídeos no TikTok que você fica preso vendo um cara limpando peixe, você fica preso vendo um cara consertando um carro. Por quê? Porque o ser humano, ele quer ver outras coisas que não estão dentro da realidade dele. Então, o simples fato de você documentar já te bota na frente de muita gente. E sempre pense o seguinte, se você conseguir gerar conexão com o teu público, muito provavelmente não, com 100% de certeza você vai estar na frente dos teus concorrentes. Você vai conseguir vender mais caro, você vai conseguir vender melhor, as pessoas vão pedir para comprar aquilo que você vende. Até mesmo a entrega, a percepção de valor na entrega fica melhor. Porque, poxa, o que foi melhor? O Justin Bieber fazendo uma apresentação como essa ou outros artistas que tiveram baitas apresentações, que tiveram apresentações
incríveis, com dançarinos, com coreografias e tudo mais. Mas, mesmo assim, as pessoas veem mais valor no que o Justin Bieber fez. Por quê? Porque a percepção de valor das pessoas, a partir da entrega, tá ligada ao que elas acham da pessoa que elas estão contratando, né? Então, esse é o grande ponto. Por isso que você vê profissional ruim, que as pessoas elas falam assim, nossa, esse profissional mudou minha vida. Às vezes ela mesma mudou a própria vida, só que ela joga a responsabilidade para outra pessoa porque ela se conecta demais com aquela pessoa. Ela quer fazer parte de algo, né? É o FOMO, né? Fear of Missing Out. Você querer fazer parte de algo. Então, você especialista, começa a pensar mais em como você vai se conectar com as pessoas, em como você vai gerar conexão, como as pessoas vão se conectar com você. Testa começar a trocar. Em vez de ficar postando conteúdo técnico que não engaja, que não chega em ninguém, que ninguém vê, começa a postar mais conteúdo de conexão. Então, em vez de postar conteúdo de 3 dicas de como fazer tal coisa, começa a postar o que você acha da vida, o que você acredita que é certo ou errado num relacionamento, o que você acredita que é certo ou errado dentro de uma empresa, o que você acredita que é certo ou errado dentro do teu negócio. Tenha coragem de se posicionar. Conta a tua história, conta sobre você, fala do que deu certo na tua vida, fala do que deu errado, fala do que tá dando errado agora, do que tá dando certo agora, porque isso de fato faz com que as pessoas criem conexões genuínas com você. E é essa conexão genuína que vai fazer com que você consiga vender mais caro e melhor e vai fazer as pessoas terem uma percepção de valor maior naquilo que você entrega. Então, começa a mapear isso e começa a pensar dos 3 conteúdos que você vai soltar no Reels por dia aí, sem edição, que é conteúdo que você vai fazer, cara, gravando aí com o seu celular e vai postar, documentando. Não sou eu que tô falando isso, o Gary Vee falou isso. Gary Vee falou que a onda dos conteúdos é documentar. Perceba que as pessoas estão cada vez mais fazendo isso. Cara, começa dos 3 Reels que você vai postar no dia aí, posta 2 de conexão e 1 técnico. O técnico, ele é importante? Ele é. Mas o mais importante é o de conexão. Porque primeiro as pessoas vão se conectar com você, para depois elas ouvirem aquilo que você tem a dizer para elas. Pensa que você vai ouvir com muito mais atenção alguém que você confia do que alguém que você nem conhece. E a confiança, ela vem da geração de valor, a confiança vem da conexão, a confiança vem de você estar conectado com alguém, do nível de conexão que você tem com alguém. A internet acelerou isso, hoje você pode se conectar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, começa a fazer isso. Pessoal, o que vocês acharam dessa análise? Quero saber. Comenta aqui o que você achou dessa análise, se ela fez sentido, se vocês gostaram, se eu falei besteira, falei baboseira. Quero saber o que vocês acharam dessa análise. Comenta aqui. Manda esse vídeo para algum especialista, médico, dentista, mentor, consultor, alguém que precisa ouvir isso que eu falei aqui. E comenta aqui a sua opinião, deixa seu like, ajuda muito. Tô produzindo muito conteúdo de YouTube, vou aumentar ainda mais a produção, mas deixa seu like, porque mostra a validação de que você gostou, de que os conteúdos estão fazendo sentido, que você quer ver mais conteúdos como esse. E se você não quiser, fala aqui que você não quer também, para eu entender, para eu saber se ficou bom, se não ficou, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e fui, até mais, valeu!